Daqui a pouco, neto do primeiro pizzaiolo italiano do Brasil. Eu vi o meu pai, meu avô, como imigrantes italianos, sofrerem muito na vida. Dedica-se ao sumô e às tradições japonesas. É uma mistura de esporte com religião. Vira mariner norte-americano. A gente fala que salva vidas. Daqui a pouco, Julian Juba no Provocações. Você não é louco, você é aparentemente louco. Ai de mim, provocações. Esta palavra que me persegue há 15 anos. Provocações. Há 15 anos não, há 40 mil anos, há 100 mil anos, os gregos inventaram as provocações. Os gregos inventaram tudo. E aí Medeia faz provocações, Écuba faz provocações. E nós aqui na TV Cultura, eu sou obrigado a fazer provocações. Tudo bem. Provocações. 14 anos no ar, caminhando no incerto, idolatrando a dúvida. Agora, ano 15. Este programa pode não ser uma janela aberta para o mundo, mas é certamente um periscópio sobre o oceano do social. Provocações. Nosso convidado de hoje, nós sabemos muita coisa dele, mas no fundo, não sabemos nada. Ele faz muitas misturas, meu Deus do céu. Imaginem alguém que nasce neto do primeiro pizzaiolo italiano do Brasil. 1, 2. Dedica-se ao sumô e às tradições japonesas. Vai morar no Japão. É vitimado por um tsunami. Vira mariner norte-americano. Participa da invasão do Iraque. Alcança o cargo de treinador de sumô da Venezuela. E agora investe alto na noite paulistana. Quem é esta figura brasileira, ítalo-japonesa, americana? E o que passa em sua cabeça é o que vamos procurar saber, porque ele é Giuliano Tussato. Giuliano Tussato, também conhecido por Julian Juba. Em que lugar do mundo lhe deram esse apelido? Julian nos Estados Unidos, Juba no Brasil mesmo, desde criança. Juba no Brasil mesmo, desde criança, porque eu tinha o cabelo longo e ficou. Neto do pizzaiolo Babbo Giovanni. Por que o sumô na sua vida? Eu, na verdade, lutava judô. E para um campeonato internacional, me mandaram para o Japão. E eu acabei conhecendo o esporte. Voltando para o Brasil, procurei pelas ONGs onde se praticavam o esporte no Brasil. E encontrei no Bom Retiro, onde tem o estádio de beisebol, Mienichi. E foi lá onde comecei o sumô e acabei me apaixonando e acabei largando o judô. Diga uma coisa, o sumô é um esporte para gordos? Então, me sempre faz essa pergunta. Agora, meio suspício para mim falar que eu tô gordo. Você emagreceu bem. Ao contrário, eu engordei. Engordou muito. Engordei. O Mas sumô... eu sou gentil. Muito obrigada. O sumô, na verdade, tinha que ser uma luta muito violenta. Inclusive, criaram as regras. Saiu do ciclo, para. Encostou qualquer parte do corpo no chão, para. Por ser uma luta muito violenta de contato físico total. E eu me apaixonei. É um esporte milenar, muito bonito, as tradições. É uma mistura de esporte com religião. Quais as facilidades que os praticantes do sumô encontram no Brasil? Facilidades?
Eu diria ao contrário, dificuldades são mais fáceis de apontar. Primeira coisa, a discriminação, porque a imagem que o povo brasileiro tem é um esporte de gordo. E a vestimenta aparenta ser uma fralda, o que na verdade não é. É um cinturão, como no judô a gente tem as golas e as mangas para agarrar, e no jiu-jitsu também para dar os golpes. No sumô a gente tem um cinturão, o que parece uma fralda para leigos, mas na verdade é um cinturão. Chega a ser tão duro que você não consegue apertar. O que a sua família de pizzaiolos achou de você trocar a pizza pelo sumô? No começo foi difícil, mas na verdade, porque eu quis ir para o Japão? Eu tinha 15 anos, na verdade, e eu vi o meu pai, meu avô, como imigrantes italianos, sofrerem muito na vida. E eu queria ser como eles. Só que meu pai e minha avó tinham atingido já um nível bom no Brasil, mas eu queria passar o mesmo que eles passaram. E com o esporte, eu tive essa oportunidade de ir para um outro país, sozinho, começar eu do zero, e foi o que eu escolhi. Sinal dos tempos. Antes, a questão era descobrir se a vida precisava ter algum significado para ser vivida. Agora, ao contrário, está evidente que ela será melhor vivida se ela não tiver significado. Eu acho que sim, porque... Nossa, eu até me perdi no que eu ia falar. A gente nunca fala sim ou não. A gente fala que salva vidas. Me diga uma coisa, Juliano Tussato, como foi a sua vida no Japão? No Japão, sinceramente, primeiros 6 meses chorava todo dia. Não falava uma palavra em japonês, tinha 15 anos, larguei minha família, meus amigos, fui para um esporte milenar, onde a disciplina e o respeito aos mais velhos é acima de tudo. Levava pedrada, paulada na cabeça sem eu saber porquê. E a cultura japonesa, judiar entre aspas, eles, seria até a palavra, provocam a pessoa, levar ao limite a pessoa, ao estresse mental, físico, para ajudar essa pessoa a ficar mais forte. Você vivia disso? Vivia disso. Há uma história de que você teria morado nas ruas de Tóquio. É verdade? Morei por 3 semanas nas ruas de Tóquio. E isso foi depois que eu larguei a minha carreira profissional, voltei para o Brasil, que meu pai teve problemas financeiros com a pizzaria. Todo o dinheiro que eu arrecadei durante 9 anos como profissional, eu desisti, encerrar minha carreira, voltar para o Brasil e dar tudo para minha família. E fiquei aqui 4, 5 meses e voltei para o Japão. Só que eu não falei nada para ninguém, que eu tinha deixado tudo e que estava voltando para o Japão com 24 anos sem nada. E o meu próprio orgulho não me deixou ficar na casa de ninguém, não me deixou pedir ajuda a ninguém. Eu mesmo fui sozinho para lá, voltei para lá, procurei emprego, até sair meu primeiro salário, morei dentro de um banheiro público numa praça. Como você, lutador de sumô, era visto pelos japoneses? Como lutador de sumô, tive muitos problemas, principalmente quando a minha carreira começou a deslanchar. Foi até bom, porque eu destacava nos outros pela aparência, ser um estrangeiro. Era bom em termos de patrocínio, em termos de arrecadação, de fãs. Só o problema que eu tive fora do sumô, como um estrangeiro, o Japão é uma ilha e é um povo que gosta de manter a linhagem deles. Então a gente é sempre um forasteiro. Então eu tive esses problemas fora do sumô, mas o sumô em si nem tanto. Uma frase sua. Abriu um restaurante à beira-mar poucos dias antes do tsunami. Como se livrou de ser levado pelas águas? Na verdade, se eu tivesse aberto o restaurante, eu estaria feliz, entre aspas. Eu tinha alugado o terreno, investido uma certa quantia grande,
em dólares, junto com uma prefeitura local, para um investimento grande de um shopping com um restaurante no primeiro andar. E o tsunami veio na sexta-feira, às 14h. Na segunda-feira, às 9h, a gente ia começar a construção. Então, sem começar a construção, o seguro não cobriu nada. Então, tudo que a gente tinha investido foi por água abaixo. Mas diga direitinho para nós, que tipo de casa noturna era seu restaurante? Em Tóquio, era um bar, eu diria uma coisa bem louco. Era uma mistura total, como a minha vida é. Eu tinha de fuzileiros navais, marinheiros, polícias japonesas, mafiosos japoneses, lutadores de MMA, lutadores de sumô, geishas, prostitutas, locais, estrangeiros, turistas, tudo no mesmo local. E, de repente, você foi parar dos Estados Unidos e virou fuzileiro naval. Explica isso direito. Em 2001, eu fui pelo Japão, pelo esporte, eu fui passar uma época na Flórida. E eles conseguiram para mim o green card na época. E eu estava lá, eu estava bem magro, bem de corpo. E geralmente eu gosto de usar o corte de cabelo bem estilo militar. Eu estava no shopping no meu dia de folga, das apresentações, das aulas, num shopping tomando um sorvete. E na Flórida nós temos muitas bases, como os Estados Unidos inteiro. E se tiver algum problema na base, teve um toque de recolher. A polícia militar passou nos shoppings procurando pelos recrutas, pelos soldados, fuzileiros que estavam em folga, com o celular desligado. E lá estava eu tomando sorvete, com o cabelo raspado, com um corpo, digamos, sarado. Me confundiram com um, vieram, queriam me levar preso para a base. Quais lugares do mundo você patrulhou a serviço de Tio Sam? Iraque, Coreia, Japão. Mar da China. Você invadiu o Iraque? Ajudei depois da invasão. Teve que atirar em alguém? Digamos que sim. Matou? A gente nunca fala sim ou não. A gente fala que salva vidas. Por que você deixou de ser mariner? A gente tem um contrato de 4 em 4 anos, a gente tem que refazer o contrato. E chegou uma época da minha vida que eu preferi, eu tinha muita paixão pelo Japão. E eu, como marines, eu voltei para o Japão, porque meu japonês é fluente, eu tenho a língua japonesa como, eu diria, melhor que o meu português. Chega a ser melhor que o meu português, o japonês para mim. Então eles precisavam de uma pessoa que falava japonês perfeitamente, que confiava no Japão. Então me mandaram de volta. Voltando para o Japão, eu retomei toda a minha vida, que eu passei a minha juventude no Japão. Eu virei homem no Japão. Nós já percebemos que a sua vida é de uma loucura invejável, maravilhosa e insuportável, porque nos dá inveja as coisas que as pessoas loucas querem fazer. E você não é louco, você é aparentemente louco, ou seja, você é completamente louco. Nós já percebemos que a sua vida é de uma loucura invejável, maravilhosa e insuportável, porque nos dá inveja as coisas que as pessoas loucas querem fazer. E você não é louco, você é aparentemente louco, ou seja, você é completamente louco. Diga para nós, o que é que você foi fazer na Venezuela? Na Venezuela, eu tive um acidente no Japão. Eu fiquei em coma 1 ano e 2 meses. Quase perdi a perna. Engordei 128 quilos em 8 meses. E foi na mesma época do tsunami. Então, perdi meus negócios, fiquei doente, sobrou um pouco de dinheiro no bolso. Pensei, é a minha chance de voltar para o Brasil, ficar perto da minha mãe, que meu pai já está falecido, e tentar fazer alguma coisa no Brasil. Eu já estou experiente o suficiente para tentar algo no Brasil. Uma nova aventura para mim. E voltando para o Brasil, eu fui visitar meus alunos, meus ex-professores de sumô e de judô. E lá estava a seleção da Venezuela, sozinha, num canto, afastada de todos, ingressando no mundo do esporte do sumô. E me apresentaram a eles. E acabei criando um amor, porque eu vi a garra, a vontade de vencer que eles tinham, que muitas outras pessoas, eu chego a me emocionar falando deles. É um povo muito sofrido. Cheguei a
me apaixonar por eles e falei, quero ajudar eles de alguma maneira. E acabei me responsabilizando pela seleção. Agora, sabiam lá que você era um ex-fuzileiro naval americano? Sabiam. Inclusive, um dos meus alunos, ele é segurança pessoal do Maduro. E ele tem, no mesmo lugar que eu tenho a tatuagem dos fuzileiros navais, ele tem a tatuagem do Hugo Chávez. E é uma coisa que eu acho bonita no esporte. Como, posso usar exemplo como as Olimpíadas. Não interessa se você é americano, iraquiano, iraniano, brasileiro, chinês. Você está lá pelo esporte, representando o seu país, sem guerra, sem tiro, sem maldade. Você está lá pelo seu sofrimento, que você passou pelos treinos, e representando o seu país e o seu esporte. Então foi uma coisa bonita. E eu sou o aluno do segurança pessoal do Maduro, sendo fuzileiro naval americano. Qual hino lhe causa maiores emoções cívicas? Eu chego até a chorar. Brasil, Itália, Japão, Venezuela ou Estados Unidos? É uma coisa meio triste e difícil de responder. Mas pelo que eu passei e que eu vi, Estados Unidos por razões pessoais. Mas amor pelo país é uma coisa difícil. Eu sempre digo, meu coração é em 3 pedaços. Japão, Brasil, Estados Unidos e iguais. Eu não gosto de falar que eu gosto mais um desse. Mas na hora do hino, Estados Unidos, eu não consigo parar de chorar. Os lutadores de sumô choram? Choram. Eu acho que homens devem chorar. Por que eles choram? Choram como acho que todo ser humano, como todo homem de verdade, não tem medo de demonstrar sua emoção. Choram diante da beleza? Felicidade na hora de ganhar uma luta, tristeza, raiva na hora de quando você perdeu uma luta, varia. Agora diga uma coisa, o que disso tudo que você fez na vida, você faria outra vez se pudesse? Tudo igual. Tudo Igualzinho? Igualzinho. Provavelmente em algumas partes, em vez de virar à direita, eu viraria à esquerda, mas eu escolheria os mesmos caminhos. A Marinha dos Estados Unidos lhe curou os males da alma? Dizendo a verdade, se eu tivesse entrado fuzileiro naval antes de virar um lutador, a minha carreira de lutador teria sido totalmente diferente. Totalmente diferente. Eu sou uma pessoa muito tímida, sou muito acanhada. E os fuzileiros navais me mudaram muito, no bom sentido. Me pondo para fora, me ensinando a vencer meu próprio medo, ao meu próprio estresse. Quais são os seus males da alma? Males da alma, difícil de responder. Males da alma. Saudades do meu pai. Meu pai, ele por ser meu herói é porque eu quis ir para fora. Ao contrário, tudo não pensa. 15 anos largou a família. Não, por respeito ao que meu pai passou. E ele sempre falava para mim, filho, não demore para voltar, porque saudades vão virar lembranças. E realmente aconteceu. E realmente foi o que aconteceu. Calma. Calma que tudo piora. Não, mas é uma coisa eu acho bonita, mas é uma coisa que eu gostaria de mudar. Você disse, os fuzileiros navais americanos, com sua doutrina parecida à dos samurais, são uma paixão da minha vida. Correto. Explica essa coisa assustadora. Ao respeito aos mais velhos, ao respeito ao que é o certo, respeito a fazer as coisas certas do modo certo, a procurar fazer o bem, o respeito mútuo com as pessoas. Você vê uma pessoa não como inimigo, vê uma pessoa em como você pode ajudá-la. Ao contrário que todos pensam, fuzileiro naval quer matar, o lutador quer bater em você. Não, a gente aprende a superar o medo. Eu acho que um ataque é uma coisa que você tem medo, você ataca para se defender. O que eu aprendi na minha vida como fuzileiro e como lutador, a respeitar as pessoas, ver quem é elas, não ter medo de nada. Agora você investe alto na noite paulistana.
É o que dizem. Dá para você dizer para nós em que ramo é? Bar, balada, danceteria, com música ao vivo. Ficou rico? Estou pobre no momento. Espero que eu chegue a ficar rico algum dia. Você é religioso? Gosto de religião. Criação católica, mas eu creio numa coisa. Se Deus é tão verdadeiro, como pode existir Deus, Buda, Alá e seja o que for? É impossível. Se Deus existe mesmo, é um só. Então eu não gosto de nomear minha religião. Eu acredito muito em Deus, acredito em coisas boas. Você mente? Todo mundo mente. E como é que você gostaria de morrer? Nunca pensei nisso. Não vai ser no hospital com aquele negócio assim, não. Espero que não, mas... Qual pergunta você gostaria que eu tivesse feito e eu não fiz? Pergunta que você tivesse feito. Me fazem muito uma pergunta, porque eu levo em dúvida às vezes para meus amigos brasileiros, meus clientes, pessoas que eu conheço no Brasil. Sendo um fuzileiro naval americano, por que os Estados Unidos vai para a guerra? E o que eu faria se os Estados Unidos fosse a guerra ao Brasil? Tenho várias respostas. Primeira coisa, eu não acredito que jamais os Estados Unidos invadiria o Brasil ou entraria em guerra com o Brasil. Respondeu bem. Eu jamais. A não ser que o Brasil faça alguma coisa muito errada, que eu duvido que esse país seja capaz e que o povo deixe algum líder chegar a esse ponto. Resposta ao Oriente Médio, ao Iraque. Sim, interesses econômicos sempre há. Como a gente é um advogado, se defende uma causa, você ganha o seu dinheiro. Eu vendo minha cerveja, eu ganho meu dinheiro. Não que eu ache isso correto entrar numa guerra, mas as coisas que eu vi com meus olhos, que acontecem naquele país, é coisas que os jornalistas não mostram. Juliano, o que é a vida? O que é a vida? A vida é a luta. Uma luta. Uma sucessão de lutas. Todo dia quando você acorda, uma luta nova. O que é a vida? O que é a vida? Passo a passo, sempre em frente. O que é a vida? Respeito ao próximo. Lembrar de sua família. Dá aqui um abraço, que a única coisa falsa desse programa é o abraço, tá?